Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Wesley Pinheiro, sou especialista em incêndios. Estamos aqui hoje na sede da Estapar, aqui no centro do Rio, para falarmos sobre incêndio, né? Como se prevenir e como atuar. Então, sejam bem-vindos à CIPAT da Estapar. Então, pessoal, a primeira coisa mais importante é a gente prevenir incêndio. Então, essa palavra, ela se trata em precauções. Por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho, que é o estacionamento. Quando entra um carro, o que a gente procura? Normalmente, ver se o carro não está enfumaçando, né? Se não há nenhum tipo de derramamento de líquido inflamável, ou se tem algum vazamento de gás inflamável no veículo. Esse é o primeiro ponto de alerta. Então, uma das medidas preventivas é a gente guardar materiais em seus devidos lugares. Por exemplo, os materiais sólidos, como os papel, papelão, tecidos, têm que estar em locais armazenados para esse fim. Assim como também os líquidos inflamáveis, provenientes de restos de obra ou material de limpeza, como álcool. Eles também têm que estar em um local abrigado corretamente para esse tipo de produto, tá? E assim como a gente conhecer as saídas de emergência também, saber se elas estão abertas, tudo isso para evitar que incêndios aconteçam. Uma outra forma de a gente prevenir incêndio é conferindo se os equipamentos estão nos seus devidos lugares. Aqui, por exemplo, nós temos o extintor, né, específico para veículos, que é o extintor de pó químico seco, e assim como os outros extintores, que estão instalados em locais conforme o risco a ser protegido. Então, observe bem se o extintor está lacrado e se o manômetro indica a sua pressão. E as caixas de incêndio, onde ficam as mangueiras, se existem as mangueiras e os acessórios correspondentes, como os guicho e chave de conexão. Também aproveitando para falar da obstrução desses materiais, que não podem estar obstruídos por veículos, e nem pode ser via de passagem, assim como também nós temos acionador manual de alarme, temos o sinalizador de alarme e temos aqui a iluminação de emergência. É sempre importante conferir esse equipamento todo dia que nós chegarmos no trabalho. Vamos agora apresentar para vocês o extintor mais conhecido dos estacionamentos, que é o pó químico seco. Esse aqui, a capacidade dele é de 6 kg. E ele é encontrado normalmente em estacionamento porque ele serve para líquidos inflamáveis e motores quentes. Ele também pode ser usado em parte elétrica, porém ele danifica o equipamento elétrico sensível. O reconhecimento dele é pela classificação de risco do local, como aqui é o estacionamento, e também nós identificamos pela sinalização superior, a sinalização no rótulo. Importante falarmos também da área do piso também, que é a área de desobstrução, para que a gente não possa colocar nada embaixo que venha obstruir a operação do extintor desse. Todo extintor tem a sua rotulagem, e aí aqui indica as classes de fogo. Nesse caso, o pó químico ele é mais usado para a classe B e também para a classe C. Porém, ele é especializado na classe B, os líquidos e gases inflamáveis. Caso você suspeite ou veja que algum carro esteja pegando fogo, primeiro, a sua segurança em primeiro lugar. Então você vai observar que tipo de fogo é no carro, normalmente é derivado de inflamáveis, né? Seja diesel, seja álcool, seja gasolina. E aí você vai buscar o extintor apropriado, que nesse caso, o estacionamento é o pó químico seco. Vamos lá? E aí a gente encontra os extintores espalhados, né? De acordo com a distância. A gente sempre pega o extintor pela alça de transporte, tá certo? A gente levanta o extintor do suporte, olhamos ele, vê a pressão aqui no manômetro, está pressurizado. Nessa trava aqui de segurança, a gente gira ela para tirar a trava de segurança e romper o lacre de segurança. Eu testo o extintor botando ele para o chão e me dirijo até o fogo do veículo. Vem comigo. Cuidado para não abrir o capô com o capô quente. E aí daqui mesmo, de fora, você começa a apagar o princípio de incêndio. Sabe? Jogando por baixo, por cima, aonde tem as ventilações, as entradas de ventilações. E volto a dizer, cuidado com o capô, para você não queimar a sua mão. Tente procurar alguma coisa para proteger suas mãos, para levantar o capô, jogar o extintor por debaixo do capô. E depois, posteriormente, tentar desconectar a bateria para evitar a reignição. Caso haja vazamento num carro a gás, ou então um incêndio, todo veículo a gás, junto ao seu cilindro, você tem um registro geral. Feche esse registro, você vai eliminar o fogo dali em diante e possivelmente vai cessar esse incêndio também. Vamos falar agora dos 3 principais extintores que nós encontramos em todos os tipos de edificações. São eles:
Primeiro esse aqui, ó, água pressurizada. A simbologia dele, ele é apropriado para a classe de incêndio A, que são os sólidos que queimam na profundidade, deixando resíduos, como o caso de carvão, madeira, e a água ela consegue penetrar melhor nesse tipo de materiais. Então o extintor de água ele é muito encontrado próximo de almoxarifados, próximo de locais onde o risco existe. E a diferença do água é que ele é um extintor de baixa pressão, pois possui costura, ele possui manômetro, que é o indicador de pressão dele, ele possui o seu bico fino, para que possa dar distância ao jato, e o barulho dele, ó, é igual ao barulho de latão com água dentro. O outro extintor aqui do nosso lado é o extintor de pó químico seco, como a gente falou. A diferença é que é um extintor de menor capacidade, com o orifício de saída um pouco mais largo, para que o pó não entupa. E ele é apropriado para estacionamento, onde tem líquidos e gases inflamáveis. Tá? Também tem indicadorzinho de pressão. E por último, o nosso CO2, né? Ele tem esse formato de bala de canhão, ele é um extintor de alta pressão, não possui costura, não possui manômetro, que é o indicativo de pressão dele. Ele é o único extintor que possui puro difusor. A classe de incêndio dele é B e C, que é idêntica à classe de fogo do pó químico, tá? O pó químico é B e C, ele também aqui é B e C. Porém, o CO2 é mais indicado para a classe de incêndio C, que são os elétricos energizados, porque ele não danifica tanto o equipamento elétrico. Bom, ele também é encontrado em escritórios ou próximo a painéis elétricos. Extintores de incêndio são para princípios de incêndio. Caso o fogo fique fora do controle, você vai ter que usar as mangueiras de incêndio, caso você seja um brigadista habilitado para isso e se sinta na condição de. Então, não se esqueça de ligar primeiro para o Corpo de Bombeiros avisando que o fogo está fora de controle. Segundo, você não permitir que ninguém acesse o local para não vir se contaminar ali com o risco do local. Terceiro, você vai usar a mangueira para tentar controlar o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros. A caixa de incêndio possui 2 lances de mangueira com 15 metros cada, onde nós temos também os esguichos, que dão forma à água, e as chaves de conexão, nós chamamos de chaves torce, que também faz o acoplamento da mangueira e dá um aperto final. Então, caso você precise usar a mangueira de incêndio numa situação fora de controle, lembre-se que o local pode ter fumaça e pode ter bastante calor. Então você vai encontrar esses intempéries pela frente. E aqui você segura a mangueira, normalmente com a ponta para baixo, para quando você correr com a mangueira ela não bater, não ficar solta, por exemplo, ó, batendo, tá certo? Você conecta a mangueira, bota lá no chão, na forma de desenrolar. Com essa parte você conecta o hidrante. Conectei. E com a outra parte, com a forma de espiral de desenrolar, você puxa ela. Você leva o esguicho junto para conexão. Você puxa a mangueira para fazer um seio com ela. Você abre o registro de hidrante e aí você vai para o combate, observando sempre o espaçamento da mangueira. E aqui sempre abaixado, com a mão por cima do equipamento, você vai jogar água sobre o carro, dando uma distância de segurança para que a fumaça não venha sobre você. Sempre a favor do vento, nunca contra o vento. Com isso você pode, inclusive, ter êxito em debelar esse fogo. Em caso de incêndio, siga as rotas de fuga que vão te levar até a saída de emergência, que são providos de porta corta-fogo. Te levam para a escada. Vem comigo? Você desce do lado oposto da porta, segurando sempre o corrimão. Em caso de fumaça ou em caso de incêndio, os sensores podem mandar um sinal para os alarmes sonoros dispararem nos andares, aonde você deve procurar uma saída de emergência. E lembre-se, nunca use elevador em caso de incêndio.
Importante lembrar para vocês que estão assistindo esse vídeo o telefone do Corpo de Bombeiros, que é o número 193. E descreva a cena do local que está acontecendo o evento, o endereço completo, se identifique dando seu nome, seu telefone e seu RG, caso eles peçam. Tá? E isole o local e não permitindo que outras pessoas acessem o local perigoso e nem que retirem seus veículos. Recua! Recua! Recua!